Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde a todos vocês aí que acompanham a Ensino Certo Podcast nesse primeiro episódio, né? Nós temos hoje convidados mais do que especiais, né, Alexandre? Pessoas que estão com a gente aí no nosso dia a dia, na nossa rotina e que entendem 1 bilhão de vezes mais sobre educação, né? Hoje a gente está aqui com o Thiago e o professor Casale, do Colégio Comercial de Votuporanga. Fizeram questão de estar aqui e fazer o nosso primeiro episódio. E é com eles que a gente vai bater esse papo muito bacana hoje. Então, primeiramente, muito obrigado por ter vindo. Como foi a viagem até aqui? Muito boa. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite. A questão, nós fizemos, sim, questão de estar presente exatamente para isso. Porque eu acho que é uma iniciativa do Ensino Certo que é difundir aquilo que, na minha opinião, que mais está faltando no Brasil e que a gente está correndo atrás, e vocês, como nós, educadores, a gente corre atrás para que realmente nós tenhamos uma educação de ponta e uma educação séria. Sim. Então, é um prazer muito grande Excelente. Poder estar aqui conversando com vocês, conversando com toda a galera e associando, né, ao empreendedorismo, porque hoje, Sim. quer queira, quer não, hoje a educação ela tem que ser empreendedora, ela tem que ser dinâmica, com realmente e qualidade de educação. Então, realmente é um prazer muito grande poder estar aqui. A gente está à disposição no que a gente puder ajudar. Nós estamos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Thiago, completando o Casale, agradeço o convite. E é isso, a gente corre atrás todo dia da educação, levar a educação para todos, da melhor forma possível. Exato. Né? E não é fácil. Nem um pouco. Né? Cada dia é uma batalha nova, mas estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Alexandre, alguma consideração, querido? Não, a gente queria agradecer os convidados aí, os nobres convidados. Exatamente. Né? Referências. As pessoas mais famosas de Votuporanga estão sentadas aqui na nossa mesa nesse momento. Né? Então, se você é de Votuporanga, garanto que você pode fazer uma visita ali no Colégio Comercial. Aproveita e já fazer a sua matrícula lá também, né? Estão com vagas abertas lá para algum curso técnico hoje? Hoje, a história do colégio, se você me permite, é uma história muito bonita. Ela se confunde com a história de Votuporanga. Tá? Hoje Votuporanga está com... Ela é de 37, Votuporanga de 1937, ela está com quase 90 anos. E o Colégio Comercial tem 65 anos. Então, a história se confunde com a história do Colégio Comercial. Em 1962, salvo engano, nós começamos o colégio. Não começamos, não, que eu não era nem nascido, mas 3 desbravadores lá de Votuporanga começaram com o Colégio Comercial de Votuporanga. E hoje existe. Qual que foi o ano? 1962. 62. Que foi começado lá. Foram 4 professores que iniciaram lá. E aí o colégio passou por toda a transformação da educação. Vocês, como educadores, também sabem de que a educação, como foi dito, é dinâmica, né? Ela anda. Então o colégio nunca parou. Então o colégio não é velho. O colégio ele tem experiência. Eu acho que é bom que se deixe claro isso, porque falar, mas o Colégio Comercial é de 62, já é um senhor já de 65 anos. Não é, ele é um jovem de 65 anos. Então nós passamos por várias transformações, né? Para vocês terem uma base, lá atrás começou o concurso de... era contabilidade, mas na época é tão antigo o negócio que chamava técnico em guarda-livros. Nossa, é a profissão de guarda-livros. Caraca. Então, existe ainda essa profissão também? Não, né? Hoje é o contador, né? Aí começou com contador, depois passou para abrir o eletrotécnica, depois abriu enfermagem e cursos técnicos, né? Certo. Até que em 1996, aí já estava lá, eu sou de 1993 lá no colégio. Entrei como professor e depois passei para coordenador e hoje sou um sócio mantenedor. E em 1996, o saudoso professor Nivaldo Melara, que na ocasião era um dos donos do colégio, viu a possibilidade e a necessidade, principalmente, um grande educador, uma pessoa fantástica, e viu a necessidade
dos jovens que não, na realidade um pouco jovem, mas um jovem jamais com uma idade, vamos dizer, um jovem já adulto, de 30, 35 anos, que não tiveram, esses jovens, essas pessoas, no caso, não tiveram oportunidade de estudar. Sim, muitas vezes pelo trabalho, né? A maioria das vezes, né? Sim, pelo sim. trabalho, pela conjuntura talvez financeira, enfim. E aí surgiu a oportunidade, dentro do Estado de São Paulo, de se fazer o curso à distância, que é o EAD. Né? Sim. Em 96, então, o Colégio Comercial foi credenciado junto à diretoria de ensino de Votuporanga para que se fizesse o curso EAD, né? de ensino fundamental e médio, que na época, para quem está nos vendo, pessoas mais de idade, é o ginásio, Sim. o antigo ginásio e o colegial, né? Que hoje nós chamamos de Fundamental 2 e Médio, Sim. que é o de 5ª a 8ª série e depois os 3 anos do ensino E médio. você sabe me dizer se ele foi o primeiro ali em Votuporanga? Sem dúvida, foi o primeiro. Foi o pioneiro, então. Em 96, como foi dito, foi a diretoria de ensino na época tinha a anuência de fazer a autorização. Aí, em 1999, o Conselho Estadual de Educação pegou essa responsabilidade para eles. Então, em 1999, foi o primeiro credenciamento do Colégio Comercial via Conselho Estadual de Educação. Então, nós podemos dizer que nós somos do século passado, né? Que é 1999. Né? E aí foi 99, nós somos credenciados para 5 anos. Sim. Aí em 2004 nós fomos credenciados, 2009 e 10 nós somos de novo, 2015 e 16 nós somos de novo, e agora nós estamos prestes, se Deus quiser, a sermos recredenciados para mais 5 anos. Sim. Então é o 4º recredenciamento. Isso também recredenciando o polo também, né? Tá, Onde então, o ensino certo atua. Aí, em 99, Bruno, nós não podíamos ter polo. O credenciamento não nos dava condições de termos polo. Mas em todas essas vezes que houve o recredenciamento, todas foram aprovadas, né? Todos foram aprovados. Justamente pela história da escola, justamente por ser uma escola exatamente. idônea. Exatamente, a escola, porque o conselho é muito minucioso nisso daí, Sim. é muito rigoroso e tem que ser. Principalmente no estado de São Paulo, e concordo plenamente, tem que ser, né? Sem dúvida, tem que ser. Então, todas as vezes que nós tivemos o recredenciamento, nós não tivemos nenhum arranhão com relação à denúncia, com relação a nada. Sim. Né? E aí, em 99 foi feito primeiro, em 2005 o Conselho nos deu a oportunidade, e a todas as escolas, só um parênteses aqui, em 99 fomos credenciados o Colégio Comercial de Votuporanga e mais 11 escolas no estado de São Paulo. Certo. Tá? E até eu ia muito no Conselho, até vou, mas primeiro ia mais, as pessoas, o Colégio Comercial único do Sertão, porque nós estamos a 520 quilômetros de São Paulo e as outras escolas eram todas, se não na cidade de São Paulo, mas na Grande São Paulo. Sim. Né? Então era bem carente, né? Muito, aqui na região, no interior carente, de São Paulo. Muito, muito carente. Nós devemos ter formado via colégio comercial, antes do polo, tá? Hoje nós acho que nós já formamos aí em torno de uns 8 a 10 mil alunos. Nossa, muita gente. Pessoas, é interessante dizer isso, né? Se formou com qualidade, primeiramente, Sim. e depois pessoas que não teria a possibilidade de frequentar uma escola regular. E muitas vezes pessoas que estavam até desanimadas, né, por não ter essa oportunidade. Totalmente. Pessoas que infelizmente tinham esse sonho, tinham esse objetivo, mas por um isso empecilho da vida, né? Porque assim, isso imprevistos acontecem, a nossa família a gente tem que priorizar, né? Entre trabalhar e estudar, é óbvio que todo mundo vai escolher trabalhar porque precisa sustentar, Sem né? dúvida. E nós tivemos lá em 2003, mais ou menos, nessa região também de Rio Preto, nós tivemos o advento das usinas Sim. de cana-de-açúcar, que até então nós não tínhamos usina de cana-de-açúcar aqui. E aí então tinha muita gente que não tinha o segundo grau, mas muita gente. E precisava disso para ou ser efetivado na empresa ou então ser promovido na empresa. Sim. E era humanamente impossível eles frequentarem a escola todos os dias.
Sim. Tá? Então, o que eles faziam? Estudavam em casa, como é hoje. E ia na escola uma vez por mês, no sábado, para fazer as provas. Sim. Tá? Então, eu tenho bastante orgulho, eu como educador, temos bastante orgulho de dizer que foram mais de 10 mil pessoas, em torno de 10 mil pessoas, que já estão com certificados do EAD, valendo normalmente, como se você tivesse frequentado uma escola regular, Sim. junto ao JEDI. Tá? Eu abro um parênteses aqui, se vocês me permitirem, é de extrema necessidade o JEDI. Com certeza. O JEDI, para quem não sabe, é um sistema que o Estado tem. Que agora se chama SED, né? SED, mas até então ainda Sim. a gente entra como... Sim, a a maioria digital. conhece ainda, né, como JEDI. Então, esse JEDI, o que seria? O que ele é? Ele é uma vez o aluno procurando uma escola credenciada, que é o caso do colégio, é feito todo o processo, a diretoria manda para a diretoria de ensino, a diretoria, então, através do login deles, eles colocam o aluno no JEDI. Então, vamos deixar muito claro isso, eu gostaria, se você me desse oportunidade. Por favor. Nenhuma escola, nenhuma faculdade, tá? Nenhum concurso público, ninguém que termine o 3º ano de ensino médio em São Paulo, Sim. e o seu nome não esteja no JEDI, esse aluno não concluiu o ensino médio. É bom que se deixe muito claro isso. Sim, sim. Porque tem escolas aí que os nossos concorrentes, entre aspas, que eu não chamo de concorrentes, eu chamo de pessoas que realmente trabalham com educação como nós. Mas muita gente que são picaretas, desculpa a palavra. Imagina. Em 2 meses, em 1 mês, dá o certificado. Muito E bem. muitas vezes a pessoa ela não faz nem o processo de estudos, né? Simplesmente ele está vendendo um certificado. Certificação para a pessoa. Exato. Essa pessoa pega um pedaço de papel, que não é certificado, e vai numa faculdade. A faculdade não vai aceitar. E se a faculdade aceitar, a faculdade também está compactuando de um sistema fraudulento, que é esse sistema de EJA. Claro. Do EAD sem a certificação. Então, o JEDI é de extrema necessidade. Sim. Tá? Não existe certificado no estado de São Paulo válido se não esteja no JEDI. Não existe. E vamos supor, Casari, que tem uma escola, ela está interessada em ter o JEDI, o SED. Ela quer se credenciar ali dentro do SED. Qual que é o caminho que ela deve buscar? Quem que ela deve buscar? É o caminho do recredenciamento que nós estamos fazendo. Sim. Mas, exemplo, ela não é uma escola ainda. Ou algum empreendedor que estiver assistindo a gente quer abrir numa escola. Então, ela tem que fazer todo um processo, que é um processo, vamos chamar de via crucis, tá? Porque é um processo muito longo, é um processo onde você tem que fazer toda uma situação de ter uma escola devidamente regular, que tenha toda uma estrutura, que tenha uma história, entendeu? Que tenha tudo para se fazer o credenciamento. Tem escolas, tem empreendedores, que eu acho muito legal, eu acho que o empreendedor tem que ir atrás. Se for uma educação de qualidade, eu acho que nós temos que ter mais companheiros que façam esse curso de AD. Porque São Paulo é o maior estado do Brasil, tá, a nível de população, e que tem muita gente que precisa disso. Sim, principalmente tá? na grande capital. Na grande capital. É uma situação, eu acho que eu acho que beira, ou se não, talvez chegue a social, a uma situação social, porque nós estamos oferecendo uma educação de qualidade para uma pessoa que não pode frequentar. Então, quanto maior o número de empreendedores que queiram somar conosco, tá? Eu diria essa luta da educação, perfeita, mas tem que ser correto. Então, o empreendedor monta-se um processo, tem escolas que faz 3, 4, 5 anos que está tentando isso. Sim. Tá? Por quê? Porque tem que ser... Então não é algo fácil, né? Não, de jeito nenhum. Não é como abrir uma franquia, né? Onde você só investe até dinheiro. Porque, Bruno, Alexandre e Thiago, até porque por exemplo, o colégio comercial, nós vamos falar num linguajar bastante claro, nós não somos dono do credenciamento. Sim. Nós estamos com ele usando algo que não é nosso. Uma concessão. Uma concessão. Por um tempo determinado. Que pode, na melhor das hipóteses,
ele pode durar 5 anos. Sim. Mas qualquer arranhão que tiver nesse procedimento, a qualquer momento pode se perder. Então não existe o colégio comercial ou qualquer outra escola que tenha esse coisa, ele não é dono. Sim. Né? Então, por isso que nós não temos, por exemplo, aí, só retomando lá, em 2004 começou-se, o Conselho deu a oportunidade de criarmos polo. Então, hoje, por exemplo, o Colégio Comercial de Votuporanga, nós temos 10 polos espalhados pelo Estado de São Paulo, do qual, com muita honra, eu digo aqui em público, que vocês são os nossos responsáveis por São Paulo. Sim. Tá? Então, dentro da cidade de São Paulo, quem nos representa, e muito bem representado, é o Ensino Certo lá em São Paulo. Muito obrigado, fico emocionado. É a escola de vocês, entendeu? É algo que a gente preza muito, essa parceria. Sim. Tá? Então, dentro da cidade de São Paulo, quem estiver nos vendo e mora em São Paulo, e se outra pessoa vier oferecer curso do colégio comercial, corra. Tá? Corra, porque são esses 2 meninos aqui que são os nossos parceiros lá. Tá? Agora, obviamente, tem outras escolas em São Paulo, porque claro. o colégio comercial não é o único credenciado, então Sim. outras escolas. Agora, por favor, veja, entra no Conselho Estadual, veja se essa escola, A, B ou C, ela é credenciada. Porque se ela não for credenciada, se você tiver algum convite de fazer e o teu diploma vai sair em 3 meses, mas ele vai vir como Conselho Estadual da Bahia, o Conselho Estadual do Amapá, o Conselho Estadual, não sei, do Rio Grande do Sul, esses daqui, eles não têm JEDAI. Sim. Então, é um pedaço de papel. Desconfie da facilidade, né? É um e pedaço também não adianta, né, Thiago, a gente pegar e... Eu tenho uma escola em outro estado, eu tenho uma escola em Minas, um exemplo. Tenho uma escola em Minas e eu quero credenciar essa escola dentro do estado de São Paulo. Eu consigo o JEDAI ali ou não? Eu preciso trazer essa estrutura dessa escola por completo para cá? Hoje você só consegue credenciamento em São Paulo se fizer o pedido e constituir escola em São Paulo. Para ter o JEDAI. Para ter o JEDAI. Eu até consigo montar um polo aqui, mas eu não consigo ter o JEDAI. Não vai ter a chancela do conselho. Não, você não consegue montar um polo, você consegue montar um comércio em cima de um snooker. Entendi. É diferente, entendeu? Um puxadinho. Né? Porque a gente vê escolas que se diz escolas, entre aspas, em cima de snooker. Pô. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui que eu acho bem interessante. É o seguinte, muita gente é reticente ao EAD. Né? Muita gente diz que só aprende no presencial. Eu, particularmente, sou muito desfavorável a isso. Eu acho que o EAD é uma ferramenta que ajuda muitas pessoas que não têm nem mesmo condição de ir até uma estrutura de um colégio conseguir concluir os estudos. O que vocês pensam disso? Vocês acreditam também dessa forma ou não? Vocês têm aquele pensamento de que realmente o presencial é o caminho certo? O que vocês acham quanto a isso? Veja bem, depois o Thiago concluir completo. Veja bem, em 2004, quando a gente vai ficando velho, a gente vai contando história. Né? Experiências. Em 2004, o saudoso, de novo, Nivaldo Melara, viu essa... Ele já tinha... Nessa época, ele já tinha seus 60 e poucos anos. Quando começou o advento de superior à distância. Sim. Tá? Eu tive o prazer de ir com ele até Londrina para buscar a primeira faculdade de Votuporanga EAD. Caramba. Tá? Que hoje nós temos até hoje, que é o Unopar. Tá? Uhum. Eu tenho também o prazer de ter participado da primeira turma. Eu sou formando da primeira turma do Unopar de Pedagogia, que até então não tinha pedagogia. Então, era um absurdo aquilo primeiro. Por quê? Porque o cara falava, não, é EAD. O EAD não vira nada. Tá? Então eu estou dos dois lados do balcão. Eu estou do lado do empreendedor, que eu fui atrás junto com o Melar, de trazer essa faculdade para cá, e eu estou do lado do aluno. Tá? E a faculdade à distância, quem está nos vendo sabe disso e faz uma faculdade, se você tiver um trabalho, alguma coisa para entregar às 0 horas de um dia, se você entregar às 0 horas e 1 minuto, o sistema fechou. Então, ou seja, é a mesma coisa do presencial, só muda o local, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida alguma. Hoje, eu acho que, principalmente depois da pandemia, sem dúvida. Eu acho que isso deu uma a pandemia impulsionou, né? Infelizmente, a pandemia trouxe essa coisa positiva do EAD.
Mas eu acho o seguinte, hoje quem estuda EAD, ele tem a igual capacidade de quem faz um presencial. Com essa diferença, de poder estudar a hora que ele consegue estudar. E até complementando, eu acho o seguinte, quem estuda no EAD, eu acho que ele exige uma força de vontade até maior. Mais disciplina. Exato. Esse cara, ele tá em casa, né? Às vezes ele poderia ali estar assistindo um distrai jogão. com qualquer coisa. Exatamente. Ou ligar uma Netflix. E não, o cara sentou ali na mesinha dele e foi estudar. Sem dúvida. Então eu acho que isso motiva essa pessoa a pegar firme mesmo nos estudos. Principalmente quem faz EJA ele também. Ele tem que ser muito regrado. Né? Sim. E mais do que isso, vocês são testemunhas, e mais uma vez eu quero deixar em público isso. Nós estamos com um processo de recredenciamento dentro de uma plataforma. Nós vamos apresentar uma plataforma, inclusive essa plataforma idealizada por vocês, né, de que a plataforma conversa sozinha, dá medo. Dá medo, né? Porque ela faz de tudo, ela te explica, ela te dá exercício, enfim, ela faz, quer dizer, é um professor a hora que você quiser. Sim, e cara, quando eu tava no ensino médio, né, que não faz tanto tempo, né? Não, faz bem menos. jovem, não Alguns anos. Quando eu tava no ensino médio, eu particularmente sempre tive muita dificuldade de acompanhar a classe. Eu aprendo, mas eu demoro um pouco mais para aprender. E eu me sentia muito excluído ali, porque o professor, ele tem um conteúdo, ele tem um cronograma que ele tem que seguir, né? Isso é difícil. Exatamente. Então, no EAD, né, quando eu estudo no EAD, eu prefiro, porque se eu não entendi um conteúdo, cara, eu volto a videoaula, assisto de novo. Se eu não entendi, pesquiso ali. É uma das vantagens. Exato. Tem o maior professor do mundo, que é o Google, né? Se eu tô com alguma dúvida ali pertinente, posso usar o Google e já sanar essa dúvida ali na hora também. Eu acho que é isso. Então, hoje, eu não vejo mais preconceito nenhum com EAD, inclusive no curso, no superior também. Mas falando exatamente no EAD do ensino fundamental 2 e no ensino médio, eu acho que é assim, uma grande oportunidade, tá? Eu sou contra, olha só, eu sou empreendedor, tá? Eu tenho escola, só que se fosse por mim, eu não sou a favor de alunos com menos de 25 anos fazer EAD. Por quê? Porque EAD é fundamental e médio, tá? Sim. Por quê? Porque eu acho que esses alunos ainda poderia fazer um curso regular. Sim. Tá? Agora, o EAD desse que nós estamos falando, são aquelas pessoas que não tiveram oportunidade. Sim. O EAD à distância, em ensino de graduação, já é um pouco diferente. Exato. Tá? O graduação já é aquela pessoa que realmente já está na correria do dia a dia. Sim. Agora, no EAD fundamental e médio, são pessoas que até, uma pessoa de 35 anos, ela ficaria até meio assim, deselegante ela ficar dentro de uma... Ela se sentiria incomodada. Sim, exatamente. Por conta disso, entendeu? Então, eu acho que, assim, é o caminho. Não tem volta. O EAD não tem volta. Quem está batendo em cima de que EAD é ruim, ou é ruim da cabeça, ou é... O certificado é diferenciado. Era uma coisa antiga que você falava, né? Porque tem muita gente que tem aquela visão ainda, Lê, de que o aluno fulano de tal concluiu o ensino médio no sistema EAD. Não existe. Não mesmo. Não existe. Isso é bullying até. Sim. Tá? Por quê? Porque o aluno ele fez o tanto de horas que precisa, ele fez as provas ele fez tudo. Sim. E é tão qualificado quanto. Talvez tenha estudado até ou mais até do que o celular. Exatamente. É isso daí. Como eu disse, é só uma ferramenta. Só uma ferramenta. Exatamente. E, Thiago, hoje você atua com o Casale ali no colégio comercial? Como que é? Conta um pouco pra gente aí de você. Eu entrei no colégio no final de 2010. 2010. Tá lá então há Faz um 13 tempinho anos. Faz um tempinho também. Nossa Senhora. Mas eu entrei no colégio com 15 anos. 15 anos? 15 anos. Fiquei até o final de 2017, saí e retornei em 2021. Certo. E qual que é a sua função? O que você desempenha lá hoje? Hoje eu sou coordenador geral, apoio a direção e na implementação dos cursos, Sim. principalmente no EJA, né, no EAD, Sim. além dos cursos técnicos que a gente tem, enfermagem presencial e o eletrotécnica agora também presencial. Legal. E estão com matrículas abertas também? Eletrotécnica e enfermagem, se Deus quiser, segunda-feira aí, duas turmas aí. grandes começando.
Show de bola. E quais são os planos para o colégio comercial aí ao longo desse ano, né, de 2023? Ou tem algum planejamento aí para 2024? Algo, né, que você acredita ser importante a gente frisar aqui? O projeto mais importante nesse momento agora é o recredenciamento, né, do EJA, tanto em Votuporanga quanto em todos os polos, né? Sim. E a abertura de novos polos. Certo. E a escola, ela trabalha lá somente com o EJA e os técnicos ou não? Ela consegue atender ali também de forma regular os alunos? Como que funciona? Então hoje nós temos, como o Thiago disse, hoje nós temos 4 turmas de enfermagem. Tá? Sim. E nós temos agora, se Deus quiser, vamos abrir uma turma de eletrotécnica. Bacana. Nós temos, para você ver que como que o colégio ele é um colégio antigo, mas é um colégio bom, né? Tradicional. Com grandes mudanças, tá? Sim. Então a gente tem hoje enfermagem, por exemplo. Enfermagem hoje, eu não conheço um aluno que saiu de enfermagem sem estar empregado. Só se ele não quiser. Tá? Mas não conheço. Tanto os hospitais da minha cidade quanto os hospitais daqui, ele não fica sem emprego. Inclusive, temos uma aluna, Cleide, um beijão para você, concluiu conosco, né? E hoje já trabalha na área de enfermagem. Ela concluiu os estudos meados do ano passado. Do EJA. Exatamente. E já iniciou, na verdade, né, o curso de enfermagem e ela já tem a possibilidade de estágio. Certo. Então, assim, é muito difícil, né, alguém que está fazendo enfermagem hoje não conseguir essa... E o EJA proporcionou a ela, como no caso, terminar o ensino médio e fazer, às vezes, o curso que ela sonhava fazer, que é enfermagem. Exatamente. E é interessante que, por exemplo, o colégio, em 2004, com essa ascensão que nós tivemos, esse advento das usinas, nós trabalhamos 3 anos com o curso de técnico em açúcar e álcool. Legal, e que aqui no interior de São Paulo bomba, na verdade, né? Bombou mais nesse caso por conta desse advento, né? Então, eu digo assim, pela modernidade, a gente viu o curso e via. Em 2004, nós buscamos a Unopar. Então, hoje o colégio tem os cursos técnicos, tá? Esses 2, a proposta é trazer ainda, talvez em 2023, ainda mais algumas coisas de cursos técnicos. O EJA, né? E a faculdade. Ótimo. Professor Casale, só uma ressalva sobre o Corém. A importância que o JEDAI tem sobre o Corém. Boa pergunta. Entendeu? Assim que você termina o técnico em enfermagem, o conselho que regulamenta a enfermagem é o Corém. Tá? E o Corém, você leva o certificado de conclusão da enfermagem e leva a conclusão do 2º grau. Se a conclusão do 2º grau, tá, não tiver o JEDAI, tá, não tem veracidade. Então é justamente aquilo que você falou no começo, né? Se eu tô com um certificado da Paraíba, Amapá, Minas, tanto faz, não sendo de São Paulo, não tendo a publicação no SEG, ele vai te travar uma hora. Isso eu não estou dizendo, viu, Bruno? Eu não estou dizendo que, de repente, um certificado de Santa Catarina não seja... Claro, salientando, né? Sim. Mas agora, se em Santa Catarina ele teve... Nem sei se tem curso à distância em Santa Catarina, mas digamos que tenha, e digamos que ele tenha feito um curso sério e decente lá, ele tem uma publicação no Diário Oficial. Sim. Tá? Porque esse JEDAI, infelizmente, ele não é nível nacional. Sim. E também tem a questão do visto confere, né? Que é o diário, né? Então, sim. Tem escolas, não estou desabonando as escolas, senão eu apanho. Né? Não tem nada a ver. Tem escolas, certamente tem escolas sérias no Brasil inteiro. Sim. Agora, o que acontece são aqueles que querem levar vantagem em cima dessas coisas. Então, na minha opinião, ele não é nem um educador e muito menos um empreendedor. Ele tem que oferecer a facilidade, né? Você não pode também estudar em São Paulo e pegar um certificado da Paraíba. Você tem que ir a Paraíba. Até porque as provas devem ser feitas na modalidade presencial. Eu vejo que tem muitas instituições aí, né, preparatórios até, que utilizam-se da pandemia, né, para questionar em relação à prova, né? E não, a pandemia já acabou. Não tem ninguém mais usando máscara, né? E outro detalhe, né? O aluno está no estado de São Paulo, o certificado tem que ser do estado de São Paulo. Sim, né? Sim, exatamente. Não faz sentido ele receber um certificado do Rio de Janeiro, que foi um dos estados que a gente já teve muito problema, né?
Muito problema. Temos ainda, né? Ainda sim, ainda sim. Você não pensa em passar o carnaval no Rio de Janeiro? Depois Não de tô São Paulo? pensando. No momento não. Só em São Paulo. Não, tá bom. Porque E- na realidade, não só no Rio, mas nós. E não é só na educação, infelizmente, todos os segmentos existem aqueles Claro. que levam a sério e aqueles que não. E realmente em alguns estados a borbulha mais os problemas. E esse em questão é um dos que mais tem nos dado problema aqui no estado de Sim, São Paulo, sem né? dúvida. Por conta dessa facilidade. Já. Agora, outra coisa, né? Com raríssimas exceções, o aluno que faz vai lá, entrega o RG e o CPF. Daí, uma semana ou 15 dias, ele vai lá e pega o certificado. Esse aluno, dificilmente, ele pode ter certeza que isso é. Muitas vezes, ele fala, eu vou tentar. Né? Muitas vezes eu reparo que até alunos que frequentam o polo, né, eles questionam quanto a prazo. Ah, mas eu falei com o Joãozinho lá que o prazo não é X. O prazo, na verdade, é 30 dias, eu já estou com o meu certificado em mãos. Isso, de fato, não existe. Mas manda ele lá falar com o Joãozinho. O Joãozinho vai dar o certificado para ele. E aí vai se Entendeu? frustrar depois, Mas é o né? que nós falamos, desconfie da facilidade. Exato. Quando é muito fácil, Até falando sobre isso, Thiago, como que alguém quer concluir os estudos? Quero concluir os estudos. Qual que é o caminho? O que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro passo? Primeiro, ele tem que procurar uma escola credenciada. Achou. De preferência a nossa. De Sem preferência um polo sombra do de colégio dúvidas. ou colégio Votuporanga. E aí, a nossa secretaria vai estar sempre disponível para atendê-lo. Vamos analisar todos os documentos, histórico. Sim. Por exemplo, acontece, às vezes o aluno não tem nem a quarta série. Sim. Né? Então, nós temos a classificação que vai ver se esse aluno sabe realmente ler e escrever. Tá alfabetizado. Então, a gente faz esse acompanhamento dos alunos, analisa, vê qual série é, e aí é só alegria. Ele vai começar a estudar. E é obrigatório ter esse histórico escolar nessa etapa? Como que funciona? Apesar de necessário? muitos acham que ainda não, né? Mas a quarta série, ela é importante, né? É onde Sim. o aluno vai aprender a ler, escrever, Tem somar. muita gente, Bruno, nós temos muita gente que vem lá do Nordeste. E geralmente fez até a quarta série, mas não trouxe o certificado, o diploma, que seja. Então, é o que o Thiago falou, tem que ter uma prova, nós chamamos de provinha De classificação, né? de suficiência, alguma coisa assim, para ver que o aluno, e de cada 10 sabe ler, escrever e Sim. tudo mais. Porque esses que não sabem ler e escrever, ele vai precisar realmente de ser alfabetizado, Aí ele vai ter né? acesso- Aí é um já- outro já processo. seria um outro Exato. Que é o processo de alfabetização. que nós não teríamos essa possibilidade. Sim, né? claro. Mas depois que ele prova que sabe ler e escrever, aí Certo. já- E aí nós temos o material impresso, Sim. temos a plataforma, como o Casale falou no começo, super interativa, com vídeos, exercícios, apoio dos E professores. se o cara quiser tutores. estudar com os dois, o material impresso na É plataforma, o não tem ideal. problema. É o ideal, né? Porque na apostila ali, tem gente, ainda mesmo no EAD, é preso ao material impresso. Sim. Gosta de folhear o livro, né? E ver. Tinha o cheiro da tinta. É, É aquela história, né, Bruno? Quando surgiu o videocassete, que não era da época de você, da tua era. O que é isso? O que é isso? Do Que videocassete, todo mundo achava que ia acabar o cinema. Sim. Quando lançou o DVD, todo mundo achou que ia acabar o vinil. E hoje, então agora já todo mundo. Enfim, quando lançou a internet, todo mundo achou que ia acabar o jornal. O jornal está aí. É o que Sim. o Thiago falou: tem gente que quer a apostila. Sim. Se sente mais cômodo em estudar. É mais seguro, né? Mais seguro. Tem pessoas que costumam até sair anotando e rabiscando o não, caderno na todo. Eu verdade, sempre fiz se isso. se você Direitinho. abrir ali o vídeo, né? E abrir sua apostila aqui, você vai acompanhando a apostila na videoaula. Exatamente, exatamente. Então você vai lendo, acompanhando, vai marcando. E no seu tendo em material. vista que uma videoaula é muito difícil ter um conteúdo muito completo quanto tem nas apostilas, né? Sim. Então, é recomendado então o uso da O apostila. uso da apostila, o material impresso e as videoaulas, os exercícios de fixação que tem na plataforma. Excelente, Thiago. Então, beleza. Vou dar um exemplo aqui de um aluno do 8º ano do Fundamental. Qual é o processo? Ele tem lá o histórico escolar dele. Até voltando a falar de histórico, casos que a gente sempre pega lá no polo, né? Alunos que tinham, né, o histórico, porém a escola pegou fogo.
Nesses casos, como é que funciona? Primeiro, eu nunca vi tanta escola pegar fogo desse jeito. Entendeu? Eu tenho bastante problema desse lá. Nós também. Muito incendiário em escola. Lá em São Paulo eu não vou dizer nada, mas aqui tem muito. E tem muitos, eu até creio que a primeira coisa, perdi o histórico. Sim. Mas como? A escola pegou fogo. Entendeu? A gente sabe que não é bem assim, né? Mas quando pega fogo, o Thiago vai só completar, mas quando pega fogo, tem a diretoria de ensino. Sim, e então ele consegue pegar esse histórico lá também. Ele consegue, não tem como apagar a vida de A diretoria tem o controle de tudo. E é o histórico realmente que ele pega ou ele pode pegar uma declaração dizendo que ele concluiu até tal etapa? Nas conclusões de série mais antigas, a diretoria vai fornecer um atestado de conclusão. Ele tem a validade de um histórico. Certo. Mas isso é a diretoria que emite. Somente por eles e mais ninguém. Somente por eles. O dirigente de ensino tem que assinar, publicar no diário, falando das notas do aluno. E se essa escola que ele estudou, talvez está em outra cidade, ainda assim ele consegue solicitar? E é uma obrigação da escola fornecer? Mesmo se a escola fechar, todos os arquivos precisam ir para a diretoria de ensino responsável por aquela escola. Por isso, então, entra o papel do conselho, que é justamente fiscalizar se isso está sendo feito. Não, mas aí essa atribuição é dada para a diretoria da respectiva cidade. Ok. Mas quando uma escola, por isso que é difícil, a escola pega fogo, só sobra cinza. Eu acho que é muito difícil isso. Entendeu? Então tem muitas escolas que fecham, principalmente particulares. Sim. Então o aluno faz escola particular e fecha. A obrigação, mas é obrigação mesmo, da escola que fecha, ela tem, sei lá, 30, 60 dias para levar todos os arquivos para a diretoria. A história do Bruno vai estar na diretoria. Sim. E até voltando, antes da gente falar de novo do passo a passo, uma das coisas que a gente está falando bastante aqui é escola particular, escola particular. Hoje, se a gente tem a oportunidade de colocar o nosso filho numa escola, a gente sempre opta justamente pela particular, né? Justamente por uma questão de qualidade de ensino. A escola particular ela tem que fazer o possível e o impossível para manter aquele aluno ali, até porque ela também tem concorrentes, né? Então, assim, hoje você, né, principalmente você, Thiago, você acha que a educação privada ela consegue suprir a falta de demanda do Estado? Você acha que falta de demanda não, perdão, a falta de vagas do Estado? Você acha que realmente da forma que é feita hoje é o caminho? Você acha que talvez não seria bacana o Estado investir também em escolas privadas para que consiga ter esse acesso à educação de forma mais objetiva? Hoje o Estado não tem condições nem financeiras de ter, né, a demanda, atender a demanda de alunos dentro da rede. Então, sobra as escolas particulares, né, que aí é uma liberdade maior para fazer e tal, os empreendedores da educação, mas se a rede escolar estadual não consegue, ou até municipal, absorver essa demanda de alunos, ela tem que sim procurar outros caminhos. E às vezes a escola privada é a única saída. Sim. Né, comprar a vaga, fazer parcerias com o Estado, com o município, fazer parceria com as escolas privadas para absorver. Mas, lógico, é o caminho hoje. Se a rede não absorve, lógico, tem que ter mais investimentos. Sem dúvida. Mas a gente sabe que os estados não estão com essa disponibilidade de verba para isso. É que assim, querendo ou não, uma escola particular hoje, né, para quem tem um salário mínimo, é muito caro. Sim, né? não é qualquer um que tem condições hoje de colocar os filhos numa escola particular. Todo mundo quer, mas a condição, infelizmente, é mínima, né? Num país como o Brasil, onde uma escola particular é mais cara que o próprio salário mínimo, cara. Muito mais caro que uma. Muito mais caro. Só que também, agora, a nível de empreendedor, uma escola particular, para manter uma escola particular é muito caro. Sim. Né? Então, infelizmente, não dá para você trabalhar com preço, infelizmente, de uma forma, eu diria, que desse para acampar todo mundo, acessível a todo mundo. Então, realmente, a escola eu acho que, complementando, eu acho que falta, sim, no Estado, fazer com que as coisas mudem. A gente tem que, agora, com o governo novo, com tudo novo, que a gente possa realmente, dentro do Estado de São Paulo, eu acredito muito, dentro do Estado de São Paulo, que a educação possa mudar, né? Que a educação possa alavancar. Né? Porque na minha época, quem estudava em escola particular era quem não conseguia acompanhar a escola estadual. Sim.
É inverso, né? Então, hoje é totalmente inverso. E o maior investimento hoje é feito em universidades e não no ensino básico, né? Acredito, pelo menos do meu ponto de vista bem particular, eu acho que isso é um erro. Não é que o absurdo. ensino superior não precisa do investimento. Não, claro. Mas você tem que começar na base. Mas Sem na dúvida. educação básica. É começar a fazer uma casa pelo telhado. Sim, Exatamente. porque assim, quando você coloca ali a educação prioritária, quando você investe mais em universidades, você está privilegiando aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de estudar numa escola Particular, normalmente. particular, exatamente, porque ele obteve ali mais conhecimento, não por ele em si, e não pela pessoa que está estudando na pública, né, mas pela falta de investimento da pública, muitas vezes ele não consegue essa vaga na universidade. E muitas das vagas hoje em universidades públicas são ocupadas por pessoas que estudaram em escolas particulares, tiveram um método de estudos qualificado, diferenciado. Já dizia, eu tenho uma frase que diz: se você quiser um investimento a longo prazo, plante café. Se você quiser a médio prazo, planta verdura. Mas se você quiser um investimento e uma recompensa a curtíssimo prazo, invista na criança. Olha, Invista na educação. Entendeu? A educação é tudo, não adianta. sim. Entendeu? Lá no Japão, os únicos que não precisam abaixar a cabeça para o imperador são os professores. Correto. Porque todo mundo, desde o presidente da República até a mais humilde gari da empresa, passou por um professor. Sim, Tá? Então vamos investir nessa criança, vamos investir. sim. Certo? Dá a impressão, Bruno, Alexandre e Tiago, dá essa impressão de que o Estado, às vezes, o Estado, eu digo a federação, às vezes tem até medo, porque uma criança bem lapidada, bem Uma pessoa educada, crítica, né? Formadora de opiniões. Ela vai, me parece que sou um pouco de, essa pessoa vai me dar um pouco de problema lá Sim. na frente, entendeu? Vai fazer uma mudança, ela vai... Então eu acho que vamos investir, cara. Eu sou assim, um entusiasta da educação, apesar de ser empresário, mas eu sou entusiasta. Não adianta se não investir em educação. Eu fui vereador lá na minha cidade, entendeu? Eu sempre bati nessa tecla, vamos investir. E de qualidade também. Não adianta colocar 40 crianças dentro de uma sala com um professor, entendeu? Que o professor fica lá que nem um louco e não vira nada. Sim. Não adianta atribuir à escola, tá, deveres que não são da escola. A escola tem que ensinar, a escola não tem que educar. Quem tem que educar é a criança, é a família. Que sirva também de aviso aos pais, né? Que muitas vezes são pessoas Acha que é inverso, né? complicadas, né? Acha que o professor tem que estar ali, que ele tem que educar, e ainda o pai vai na escola e briga com o professor, cara. Critica É o professor. As escolas hoje, a grande maioria, claro que não todos, obviamente, mas tem muitos, ainda bem que a minoria, né, nesse caso, eles não vão levar o filho, descarregam o filho. Sim. Entendeu? Então a escola tem que educar, tem que ensinar, tem que fazer tudo, e depois ainda se criticar ou se fizer, o pai vai lá reclamar. Então não é por aí. Vamos ter um ensino, isso é ensino de qualidade, é ter as pessoas que a criança vai com prazer de ir na escola. E o professor vai com prazer de ensinar. Sem dúvida. Entendeu? E voltando de novo a essa questão da educação superior, né? De novo, as pessoas não estão conseguindo nem concluir o ensino médio no Brasil. Elas estão parando no ensino médio. Então, do que adianta a gente ir lá sanar um problema lá na universidade, sendo que o problema tá aqui ainda, Nós não vamos né? ter uma matéria-prima daqui a uns anos, porque se ninguém vai chegar ao ensino médio... Eu vi uma pesquisa outro dia, me parece que em 2000, tudo bem, a pandemia e tudo mais, mas me parece que caiu 18% o número de concluintes de segundo grau. Nossa, é Tá? muita Já gente. era pequeno. Sim. Ainda caiu 18% de pessoas que não concluíram o segundo grau. A evasão é muito grande. Sim, e muita gente pode pensar assim, nossa, mas vocês trabalham com EJA, né, e vocês comercializam EJA, então para vocês isso é bom. Na verdade, não, porque nós não trabalhamos só com EJA também, trabalhamos com graduação, pós, enfim. Não. Então, é um Bruno, machismo errado até. Bruno, quem achar que a gente está aqui defendendo que a gente tem que ter menos alunos concluintes para sobrar mais, você me desculpa, mas está enganado, sabe? Eu gostaria muito que tivesse muitos alunos
que terminassem o segundo grau, mas terminassem com qualidade primeiro. Sem né? dúvida. Não terminasse depois, entrasse numa faculdade e escrevesse casa com Z. né? Então, eu acho que Brasil com Z. então eu acho que é isso que tem. Então tem uma educação, que bom. Né? Oxalá que se a gente fosse assim, vamos terminar tal. Até porque agora, entrando para o lado do empreendedorismo, eu tenho faculdade também. Você tem faculdade também. Então, quer dizer, esses alunos, teoricamente, viriam para a gente. Sim. Mas não é, a gente está falando a nível de educação. Eu não concordo que hoje não se invista na criança, naquele de pré-primário que vai, que ensina e que coisa. O Melara, de novo, tá? Não dá para falar de educação, pelo menos eu sem falar dele, o Melara dava caligrafia, sabe? O aluno hoje não sabe escrever, aquelas letras de médico. Vai escrever por quê? Põe um P e um Q. Lógico. Ele gosta da internet. Nesse negócio aqui é tudo VC, TB, tem mensagem que tem aluno que manda, aluno de técnico, hein? Sim. Que manda para mim que eu não leio, eu tenho que codificar o negócio. Tem que traduzir, né? Entendeu? Não dá. Né? Então, o aluno escreve assim aqui, depois ele vai na escola, ele vai fazer do mesmo jeito. Sim, e isso é um grande problema porque a maioria dessas pessoas elas sonham em me emprestar um Enem, né? E se já tem dificuldade na escrita, imagina, vai fazer a redação, que é uma das etapas mais importantes do Enem. Como que ela vai se dar bem se ela já tem essa dificuldade já de base ali na escrita? Se ele coloca VC de você, tá? Ou TB de também. Eu imagino isso na redação. Não, ele vai colocar. Mas deve ter bastantes assim, se né? na Com certeza. redação ele for escrever você, tá? Ele não sabe que vai ter acento no último E, porque ele nunca usou. Sim, Ele não sabe se também é com M ou com N, porque ele põe TB. sim. Você entendeu? Então, é isso que dificulta, é isso que o professor está lá desesperado para ensinar. Tá? Sim. Mas é ensinar e não educar. Qualidade, Quem né? tem que educar é a família. A família que chega, fala 9 horas, me dá teu celular que agora você vai dormir. Sim. Entendeu? Nós vamos conversar. Nossa, eu tô que nem padre, gente. que Mas assim- eu fico tão entusiasmado com a educação, porque a educação é isso. É porque, Entendeu? querendo ou não, né, o trabalho que a gente desenvolve, no fim das contas, como a gente já falou da Cleide aqui, a gente muda vidas, né? Por mais que na rotina do dia a dia a gente não enxerga dessa forma, no fim do dia é isso, a gente ajuda pessoas a realizar sonhos. Tivemos pessoas que já estudaram com a gente, inclusive o Thiago já foi um aluno nosso, hoje esse cara mora no Canadá, velho. Ele estava ganhando aqui um salário mínimo e hoje ele ganha mais de $4.000 no Canadá. Então, assim, a educação conseguiu levar ele para um nível que talvez nem mesmo ele esperava. E o EJA colocou pessoas, como o Casale falou que nosso público de 35, 40 anos, que estavam talvez fora do mercado ou não ia se enquadrar mais, de volta a essa realidade. Sim. E pessoas que cresceram dentro da empresa. Eu tive uma aluna, isso já faz muito tempo, ela entrou com uns 45 anos, ela fez o fundamental inteiro conosco e fez o médio inteiro conosco. Aí a senhora sumiu. Nisso ela devia ter lá os seus 50 e poucos anos quando ela terminou. Ela tinha uns 48 quando ela começou. Sumiu. Passado uns 6, 7 anos, ela voltou, chamou a mim e ao Melara e veio trazer o convite de formatura dela de psicologia. Nossa, que incrível, hein? Cara, E me qual foi a arrepia até sensação? hoje. Missão cumprida. É isso aí. Entendeu? Agora também não me venha com churumelas, não, de dizer eu não vou estudar porque jogador de futebol ganha dinheiro, porque pagodeiro Que eu tô ganha cansado, dinheiro. tô sem tempo. Porque se jogador de futebol ganha dinheiro, se um ganha dinheiro, 100 não ganharam. Inclusive, se o seu filho falar isso pra você, eu não vou estudar, Mark Zuckerberg não estudou, ele largou a faculdade, né? Só que qual faculdade que ele largou? Né? A gente tem que pensar nisso daí. Harvard. Ele não chegou é? lá. Exatamente. Então ele entrou lá. Então, se você quer largar e se tornar um excelente jogador de futebol, entre em Harvard primeiro e depois você larga. Exato. É o caminho, né? E se você quiser ser jogador de futebol, beleza. Sim. Seja jogador, só que estuda. É. Estuda, não é para sempre. Agora, o ensino, a maior... Qual que é lá que eu olho? Para onde que eu olho? A maior herança que um pai deixa para o filho é o estudo. Sem dúvida. Tá? Ele pode ter 10, 15, 1000 empresas, ele pode ter 1000 cabeças de gado, 100.000 cabeças de gado. O filho, se não tiver um estudo, a possibilidade
dele acabar com essa herança é muito grande. Agora eu quero ver, é só Deus para tirar isso do teu. Não, sem Ninguém rouba o dúvida. conhecimento. Né? É igual o jogador, ganha lá 1 milhão por mês, não sabe administrar o dinheiro porque não estudou. Exatamente. E tem vários casos disso, né? Quantos tem? É como que é? Avós milionários, pais ricos, filhos paupérrimos. Isso é quase que a regra. Fato. Se torna fato de muita cidade. Agora, de muitas pessoas. Agora, o ensino, meu irmão, ninguém tira de você. Sim. Sabe? Ninguém tira. E outra coisa, eu tenho uma faculdade, tudo bem. Tudo bem nada. Porque na minha época, tá, uma faculdade era o top. Depois passou pós-graduação ser top. Hoje é mestrado. Sim, daqui um dia vai ser doutorado. E a coisa vai subindo. Você entendeu? Então, eu acho que eu acho que você não pode parar. Você tem que estudar, você tem que, obviamente, trabalhar. Mas você tem que estudar. Até porque se tem essas outras nomenclaturas, né, essas outras linhas, né, de estudos, é porque tem conteúdo para ser aprendido. Você tem que se atualizar também, né? Exatamente. É igual o próprio computador, internet, né? Se a gente ficar como o Menara, por exemplo, em 2002, 2004, né? Que ele começou a trabalhar com o EAD. Então, assim, num momento que muita gente nem imaginava. 96. Em um momento que ano que eu nasci, inclusive. Que muita gente nem imaginava que o EAD seria o que é hoje. 2004, né? Que começou o advento do superior à distância, que todo mundo não acreditava, ele foi e buscou. Então, quer dizer, e outra coisa, hein? Não vai parar por aí. Não mesmo. Não vai parar. A tecnologia está de uma forma... Nos últimos 40 anos, eu acho o seguinte, a nossa geração, a minha mais, viu a mudança dos últimos 40 anos. Tá? Se você pegar de 80 até hoje, 40 anos, mudou mais do que se você pegar de 1880 a 1980. Sim. Em 100 anos, a mudança em 40 anos foi 3 vezes mais. Sim. E eu penso que agora, que já está acontecendo, as coisas vão. Sim. Tá? Ou você estuda, ou você estuda. Sim. Não tem opção, e, né? Thiago, até a gente voltando naquela linha de raciocínio, mas... Que eu atrapalhei? Imagina, jamais, em hipótese nenhuma. Voltando naquele ponto, o seguinte, parei ali nessa etapa então do 8º ano, entreguei toda a documentação que eu preciso. Qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Eu quero concluir meus estudos. Qual que é o caminho? No 8º ano, ele tem que fazer o 9º ano, para concluir, para fechar o ensino fundamental 2. Uhum. Então, esse aluno, obrigatoriamente, ele tem que ficar 6 meses matriculados no 9º ano. Sim. Então, ele vai adquirir a apostila, ele vai receber essa apostila do material impresso, como a gente havia falado. Sim. Vai receber acesso à plataforma, com as videoaulas, com os exercícios, e vai começar a estudar. Ele vai receber um roteiro de estudos, um calendário de avaliação, o suporte dos professores e tutores. Ele vai ser assistido, vamos dizer assim, o tempo inteiro. Sim, e ele consegue esse suporte dentro da própria plataforma. Dentro da plataforma. Excelente. Então ele não tem nem mesmo a necessidade de ir lá no colégio, muitas vezes até para enviar algum tipo de documentação, né? Ele pode usar ali a plataforma para isso também? Sim, a plataforma, a ideia da plataforma é simplificar cada vez mais a vida do aluno. Então você imagina, vocês têm um polo em São Paulo, olha o tamanho de São Paulo. Então, às vezes, para ele mandar um simples documento, ele vai conseguir fazer isso dentro da plataforma. Sim. Que é outro ponto que a internet facilitou também, né? Voltando naquele assunto do EAD. E não só o colégio comercial, né? Mas quais são as outras linhas de negócio que vocês costumam trabalhar também? Eu tenho uma história de... Dentro da minha cidade, eu fui secretário de governo, de trânsito, fui vereador, então sou mais... Tem essa linha política minha também. Mas a minha paixão é educação. Nós temos esse colégio agora que eu sou sócio mantenedor. Nós abrimos uma outra escola. Eu e o Thiago somos sócios de uma outra escola, nada a ver com os cursos do colégio. Tá? É uma escola à parte. É uma escola de cursos livres. Nós livres. Não temos nenhum técnico, nós temos só cursos livres, preparatório, etc. Que é para essa galera mais jovem, né? Quem está buscando trabalhar, o primeiro emprego. Isso, preparatório para concurso, essas coisas. Mas eu acho que a educação cativa. Eu acho que para quem gosta de educação, 24 horas por dia é muito pouco. Mas você vê a transformação né? Temos aqui um excelente professor, né, que já deu aula no Estado, correto? Sim. E aí, Alexandre? Qual que é a tua área, Alexandre? Geografia e História. Geografia e História. Você gostava de dar aula, Alexandre? Gostava, mas depois você vai
É difícil, né? Decepcionante, Na é escola difícil. pública... Decepcionante, que você usou a palavra exata. Decepcionante. É o que a maioria dos professores se esbarra, vamos dizer É. assim, né? Porque você bate muito de frente com o aluno e você vê que os seus direitos não estão sendo absorvidos. O aluno tem mais deveres, que seria o correto, do que direitos, né? Sim. Mas aí é aquela coisa, que nem o professor falou de início, né? Ai, mas o meu filho, não sei o que, a educação vem de casa. Vem de casa. Os pais vão ter que educar e é a escola que vai transformar. Exatamente. Mas isso que é E aquele difícil. conteúdo que você passa, ele tem que passar e absorver pelo aluno, não bater Sim. e voltar, né? Sim. Imagina um aluno desse que você foi lá, fez esse cara estudar, ele entra numa faculdade sem saber nada. Eu acho que é um sentimento de... Sim. Até do próprio professor, né? Ele se sente ali até culpado. Uma ou missão muitas que não vezes... foi cumprida, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma chateação pro próprio professor, que muitas vezes desanima ele, né? De continuar um trabalho melhor ainda. É o inverso do objetivo que a gente quer. Exatamente. Um professor, pegando o gancho do Ale, um professor que vê um aluno fracassado é a mesma coisa de um médico ver um paciente não curado. De um Sim. advogado ver uma causa perdida. Entendeu? É isso que é a sensação da gente. É a sensação de que realmente não está dando, não é um espelho. O espelho está opaco, o espelho sabe, não tá refletindo aquilo que você quer. Eu dei aula há 20 anos. Eu entrei no colégio começou em 93, dei aula há 20 anos. Minha área é matemática. Eu dei aula há 20 anos. Só que eu dava aula para adultos, que é os técnicos, né? Que ainda é um outro público, né? Um Mas público eu totalmente tinha- diferenciado. Sem dúvida. Na minha época, Lê, quando eu me formei, a gente ia numa escola e fazia casa, que chamava. Então, quando faltava professor, o diretor ou alguém ligava para a gente, faltou o professor, vem substituir. Ele ligava 20 minutos antes. Então você você tinha ia que, correndo lá, independente do que você estava fazendo... Cadê a aula que você tinha preparado para fazer isso? Não. Entendeu? Então, quando era substituto, quando não era substituto, o aluno já dava problema. Agora, quando ia um substituto, o aluno subia na carteira. E eu quantas vezes eu saí... Achei que você ia falar, quantas vezes eu não subi na carteira? Não. Até porque acho que não aguento. Mas quantas vezes eu saí de lá, de escola, e talvez a tua sensação tenha sido a mesma, falando, cara, o que eu vim fazer aqui? Tempo que a gente perde, a Que preparação que a gente tem que ter da aula. O que eu vim fazer aqui? Se ninguém me ouviu, não, é porque então você tem que impor. Não é essa a questão. Sim. Não é questão de imposição. Até porque o professor não tem que ser o chefe, o professor tem que ser o líder. Exatamente. Acho que é uma diferença muito Tem que grande. mostrar os caminhos, né? Entre Existe chefe- uma diferença muito grande entre respeito e medo. Né? Exato. Quando você, por exemplo, lá na escola, lá no colégio, as salas, que era um colégio, como diz, tradicional, então as salas tinha o púlpito do professor, né, que era mais alto para o professor ficar mais alto. Na realidade, eles falavam que era para a sala inteira ver. Mentira. Era para o professor já, no subconsciente, falar, eu sou mais. Sim. Né? Então, quer dizer, eu sou o chefe, todo mundo fica quieto. E não é assim. O professor tem que ser igual. A hora que você sai da classe, você tem que ser amigo do... Agora, quando você está lá dentro, cara, você é líder. Sim. Entendeu? E quando você vai, faz tudo, e você sai de lá, sem ter nenhum respaldo, você fala, meu amigo... Fora que É muito eu triste. não sei se isso é um fato, né? Mas acredito que a forma como que é investido hoje na educação básica também, para a educação básica, já não investe. E quando investe, eu acredito que aplica da forma errada. Por exemplo, eu acredito que todas as escolas que têm um bom desempenho, que os alunos estão indo bem, eu acho que essas escolas deveriam ter verbas a mais. E aquelas escolas com problemas, deveria o Estado ali conseguir pensar em formas e caminhos de conseguir corrigir esse problema e não dar mais dinheiro para essas escolas. Porque o Estado ele quer resolver tudo no dinheiro. Né? Acho que é só mandar lá a grana que a galera resolve e tá tudo certo. E muitas vezes até piora, né? Mas nós tivemos, o Bruno, lá na minha cidade, nós tivemos algumas situações, por exemplo, de diretores, tá, que transformaram a escola. Tá? Então eu acho que é isso. Eu acho que também cabe... A educação é um problema geral. É problema do pai e da mãe que não educam, que não ensina o filho. Ou que não dá a devida... Não impõe limites, na verdade. Os né? limites. É culpa do próprio aluno, por menor que ele possa ser, de achar que ele pode tudo.
Sim. Inclusive já aconteceu com você ali. Eu não trabalho com aluninhos, né? Com aluno pequeno, mas... Não, independente da idade, já teve problema com alunos, já aconteceu alguma situação. Sim, Faz parte de ser professor. Muitos. Da forma que você falou, parecia bem comum até. Muitos alunos. Quando eu era professor, eu procurava ser assim, muito amigo. Graças a Deus, eu conseguia ser muito amigo. E até hoje, faz 20 anos que eu parei de dar aula, até hoje eu encontro pessoas na rua. Eu, professor, e não como hoje como diretor, mas como professor, eu lembro de você como professor. Né? Chega a ser triste, porque eu, professor, eu lembro de você como professor. Ó, meu filho. Eu tô velho pra caramba. Experiente, né? Cara, mas é legal porque eu penso assim, é gratificante, né? Mas é muito gratificante. Eu lembro dos meus professores, principalmente o Arsênio, né, que foi meu professor de filosofia. Um professor assim incrível, a gente tem contato até hoje, inclusive com todos que estudaram na nossa sala. Então assim, marca a gente, né? Principalmente quando são pessoas que estão ali dispostas a poder te ajudar. E claro, o aluno também tem que ter, a gente tem que entender que não é só o professor não, o aluno ele também tem que estar ali interessado. Como foi dito, tem que ser o pai, tem que ser o aluno, tem que ser o professor, é uma sociedade, tem que ser a né? escola, porque lá em Votuporanga nós já tivemos caso de escolas que estavam em pandareco e que entrou uma diretora e que pôs ordem nisso. Às vezes falta uma pessoa para fazer a engrenagem funcionar. E pôs ordem. Falta o Estado. Então, quer dizer, eu acho que hoje na educação a gente tem que fazer um pool e dizer, olha, é esse combo. Vamos arrumar? É fácil? Lógico que não. Claro que não é fácil, é muito difícil. Tá? E vocês têm alguma visão de como que seria assim, um modelo de ensino ideal público? Pelo menos na visão de vocês, uma visão pessoal, claro. Olha, você quer falar, Thiago? Eu acho que parte mais da gestão. Certo. Eu acho. Lógico, você precisa de professores com vontade de ensinar. Sim. Então, mas assim, muitas vezes esse professor não recebe o apoio. Entendi. Então, no seu ponto de vista, para uma escola pública hoje ser boa, precisa de uma gestão ali mais qualificada, mais... Que incentive o professor. Sim. Porque às vezes também os alunos até querem, mas o professor não tem vontade. Sim. Tá Tudo blindado, bem, às né? vezes por frustrações. Mas se tiver um programa, uma gestão melhor na parte pedagógica, pode ser que isso invirta. Sim. Tendo em vista que eu acredito que um professor ganha pouco. Pelo papel que ele desenvolve Mas na sociedade. É um dos incentivos que acaba sendo financeiro também. Bruno, tem uma frase muito chata, mas que realmente e que a gente, por mais que a gente seja um entusiasta da educação, mas eu acho que nós chegamos nesse ponto. Né? O professor finge que ensina, o aluno finge que aprende e o governo finge que paga. Sim. Eu acho que resumidamente é isso. Sim. Tá? Agora, eu não sei que se o professor ganhasse muito mais, o que é merecido, Claro. tá? Eu tenho certeza que 100% dos professores não iriam ter um desempenho à altura disso. Sim. Tá? Agora, eu tenho certeza que a grande maioria, ia ter mais incentivo para fazer. O problema não é só questão financeira, Não. né? Para o Não, professor. não é, mas- Passa muito mais do que isso. Exatamente. Mas porque, é um dos pilares que sim, pode melhorar. pelo menos eu sempre estudei escola pública e eu sempre percebi que os meus professores eles eram quase que obrigados a me passar, independente se eu tivesse bom ou não, ele era obrigado, mesmo ele tentando ali de alguma forma mostrar que... Te aprovar? Exatamente. Isso foi em 1900... Olha eu com a história. É. Isso foi em 1996, salvo engano, tá? Que foi instituído esse primor Progressão de continuada. lei, tá? Que a única arma que o professor tinha, que nós tínhamos, Isso. de fazer com que o aluno fosse Retido, né? ou fosse assim, vamos dizer assim, ele se interessasse um pouco, era falar, Bruno, se você não estudar, eu vou te reprovar. Exato. Tá? Uma sumidade, que eu prefiro nem citar o nome, a nível estadual, me põe essa lei de que é progressão. Então você passa para o trono e carrega as matérias que você ficou. Meu Deus do céu. Sim. Se você for em qualquer escola pública e em qualquer sala, fim de ano, cara, todos os professores, cara, faz esse trabalho aqui porque eu preciso te aprovar. Entende? Hoje é assim. E a reprovação não tem que ser encarada Hoje como, ninguém tem medo de como uma reprovar. coisa ruim. Né? Sim. Porque, na verdade, você está falando, você não aprendeu,
vou te dar a chance de novo de aprender. Exatamente. Ela não pode ser encarada com algo ruim. A Tem que ser sim. algo bom. A Sim. única coisa que o professor tinha, a única arma que o professor tinha, era arma do bom sentido. Sim. Era reprovar o aluno. E O foi aluno desarmado tinha- totalmente. foi desarmado. Hoje o aluno entra sabendo que não vai ser Não reprovado. vai ser reprovado. Ele tem um hiato aí de 1 mês sem a escola e depois ele vai lá e Dois trabalhos, unicamente sim. dá 2 trabalhos. Imprime ele 4 passa. folhas lá e tá tudo certo. né? Imprime, então. imprime. Ctrl+C, Ctrl+V do Google, pronto. É uma situação. Então é isso. Então tem que mudar tudo, inclusive essa mentalidade de que, e aí, como a gente disse, beira, eu acho que é um pouco de medo da criança, depois o jovem, o adulto, ser um ser pensante de uma maneira bastante, em todos os sentidos, que de repente fala, opa. Ah, mas vou ser bem sincero. Eu acredito que é bem aquilo que você falou, né? Parece que para o Estado não é interessante que essa pessoa ela se desenvolva ali, seja uma pessoa crítica, né? Por que ser uma pessoa crítica? Se hoje o Brasil ele te dá tantos auxílios, né? Tantas coisas ali que para mim é apenas uma forma de comprar voto, no meu humilde ponto de vista. Então assim, eu acho que a falta disso é benéfico para as pessoas ruins. E pegando o seu ponto de vista, se alunos começarem a reprovar nesse sistema, vai acabar com os números dos governos. Exatamente. Quanto O mais, IDH, gente, né? quanto mais gente reprovada, estraga esses números. Sim. A gente está tão preocupado com índices, né? Mas esses índices são errados. Então, se você pode ver que esse índice hoje é mascarado. Os piores países hoje no mundo, tá, são países de pessoas que pensam pouco. Sim. E que o governo faz e desfaz o que quer. Manipula, Não preciso né? nem citar nomes, entendeu? Sim. Então, esses países, então, quanto menos gente pensar, tá, é muito mais fácil você domar, eu não vou nem dizer administrar, domar um povo ignorante do que você administrar um povo que pensa. Sim, sem Você dúvida. entendeu? Então, eu acho que beira isso. Eu quero não acreditar, tá? Mas beira isso. Quanto menos se investe em educação, tá, mais, vamos dizer, facilidade, mais tranquilidade os cabeças pensantes terão para que se possa domar um povo. E vocês acreditam que a política está ligada diretamente à educação? 100%. Sim. É até óbvio, né, na verdade. 100%. Entendo. E como funciona lá na cidade de Votuporanga em si, né? Como é a educação hoje em Votuporanga? Talvez, né, o nosso público aí lá da capital quer entender. Poxa, a melhor educação hoje no estado de São Paulo é igual na capital / interior ou não? Aqui no interior a gente tem algo diferencial. Consegue-se uma educação com mais qualidade. Até a massa, né, de pessoas que existem aqui. Eu acho que um pouquinho mais que o interior se destaca, talvez, na educação, é pela estrutura. Né? São Paulo, capital, tem muito mais alunos nas salas de aula. O interior você já consegue fazer salas menores, vamos dizer assim, que melhora a qualidade. Sim. Aqui, eu imagino que em São Paulo, 60 alunos numa sala. No interior, talvez você consiga colocar 20, 25 alunos, dependendo da escola. Então consegue ter uma atenção individual ali melhor, né? E eu acho também as cidades menores, o deslocamento também é mais fácil. Em São Paulo, às vezes, esse aluno já chega cansado. Sim. Então, você imagina, talvez, um aluno do ensino médio que precisa trabalhar em casa para ajudar. Um aluno lá em São Paulo, muitas vezes, ele tem que pegar 3, 4 conduções. 2 horas né? para ir, 2 para voltar. Exatamente. E que lá é muito comum. Na hora que ele senta na carteira, ele não tem essa disposição para aprender. Exatamente. Então, às vezes, não é nenhuma falha de muitas vezes não tem professor, o tempo, de coordenação, de gestão. Às vezes não tem um tempo, porque ele trabalha ali, tem que ajudar em casa. Com que tempo que ele vai dispor ali de pegar uma condição Eu e acho que chegar esse na seja um escola? ponto que talvez o interior possa se destacar um pouco. Sim. Na realidade, Bruno e Alexandre, eu acho o seguinte, eu não conheço a fundo o ensino de São Paulo. Eu vejo pela imprensa e tudo mais, eu sei que lá é muito complicado. O que o Thiago falou faz sentido e vou mais além. Eu acho que lá tem o problema da violência, tem um problema, enfim, de tudo isso. Tá? Eu posso falar com carteirinha de Votuporanga. Tá? Votuporanga, eu inclusive quero até mandar um grande abraço, que é meu amigo, que é o Marcelo, que é secretário de Educação da cidade de Votuporanga. Lá em Votuporanga,
é municipalizada até o 5º ano. Tá? Então, lá tem uma escola até o 9º ano, o resto é até o 5º ano. Certo. É algo fantástico. Tá? Talvez não precisasse nem estar dizendo isso, mas é algo fantástico. O ensino de Votuporanga. Tá? É referência a nível nacional o ensino de Votuporanga. Bacana. Tá? Mas aí vem o lado lado B da situação. O Votuporanga consegue levar a educação até o 5º ano. Tá? A partir do 6º ano, que hoje seria o 5ª série antiga, né? A partir do 6º ano, o aluno vai para o Estado. É aí aonde ele começa. Vira a chave. 80% tem depressão. Vira a chave. Ou desiste, né? Ou desiste. E é numa fase importante, né? Que muitas vezes é a fase uma fase de ali transformação, meu amigo. É uma Exato. fase de... A 5ª série da nossa época, que é o 6º ano, é uma das séries mais difíceis que tem. Sim. Tá? Até no 5º ano, na minha época, o 4º ano, a gente chamava de tia a professora. E era no máximo 2 Porque eu professoras, também achei né? errado, que ninguém é tia, né? Mas era professora. Aí o aluno vai para o Estado, 6º ano, tá? Com 8, 9 professores. Se chamar de tio, o cara fala, mas que tio? Não sou teu tio não, rapaz, entendeu? Se vira. Dá aquela escola, como o Thiago disse, até então com 20 alunos, que lá em Votuporanga chega lá com 35, 40 alunos. Eu não estou criticando o Estado. Eu estou apenas dizendo que é a realidade do Estado. É fato, Sim. né? Tá? E eu boto muita fé nessa nova administração agora a nível estadual, porque eu realmente sou um fã do governador aqui, sem fazer política, tá? Mas sou um fã do cara. Agora, o Estado está devendo muita coisa para a educação, é muita coisa. Sim. O Estado tem que ser o empreendedor da educação. E não basta ter o dinheiro, tem que saber investir o dinheiro. O Estado ele tem uma máquina que ele tem que administrar. É que aquilo, o dinheiro, quando ele não é seu, é muito mais fácil você gastar, torrar e não ver se aquilo trouxe um retorno, não. Agora, quando parte do seu bolso, é diferente. Em negócios são assim também. Né? Só que eu discordo de uma coisa. Posso falar também dos dois lados do balcão. Como eu disse, fui secretário 2 vezes lá em Votuporanga. Se você tiver um pouco de noção de gestão, se o dinheiro, pelo menos era assim que eu me portava. Sim. Se o dinheiro não for teu, você pensa 2 vezes para gastar. Sim. Se você tiver vamos dizer assim, uma consciência. Uma Sim, ética. claro. Uma ética. Agora, o Estado ele está numa situação de educação que é algo podre. Podre. Sabe? É aluno que fuma maconha, aluno, sabe? É complicado isso, é complicado. Sim. Não, e não que seja a regra também. É o Estado que mais tem dinheiro para investir na educação e não é o melhor nos índices de educação. Então, entende que, de novo, não é bem só uma aplicado o questão de dinheiro. recurso. É o que você falou, Thiago, é a questão de gestão. Se não existe gestão, é igual uma empresa. Né? Lógico, É igual uma empresa. É igual um casamento. Um casamento também tem que ter uma gestão, né, de ambas as partes. O Estado, a escola, a universidade. Também é um conjunto. Um precisa se ajudar. Só que é aquela história. O Estado sozinho não muda a educação. Claro, Tá? claro. O professor sozinho não muda a educação. É uma questão cultural. É uma questão, é o combo. É a engrenagem que tem que Tá? funcionar inteira. Você vai numa lanchonete aí de redes de coisa, você pega o combo, você pega refrigerante, batata e lanche. Entendeu? Agora, na educação, se o pai não ajudar, se o aluno não ajudar, se o professor não ajudar e se o Estado não ajudar, não vira. Claro. Bom, hoje vocês trouxeram... Pedimos, né, para os nossos convidados trazerem Não, 2 mandaram. livros. Não, pedimos. Pedimos para trazer 2 livros, né? Esses livros, todos os nossos convidados vão ter a oportunidade de trazer, obviamente algo totalmente opcional. Esses livros vão ser doados para a Biblioteca Municipal de São José do Rio Preto, né? E vou começar aqui com você, Thiago. Apresenta para a gente aí o seu livro aí que você gostaria de indicar. É o que a gente faz hoje, né? Ah, é? É o que eu faço desde os 15 anos que eu entrei no colégio. Educação de jovens e adultos. Eu acredito muito na educação dos jovens e adultos. Sem dúvida, né? Transformador. Primeiro que a gente acredita na educação, senão a gente não estava nesse ramo que a gente está. Sim. E eu, posso falar que sou mais novo aqui entre todos, comecei desde os 15. Sim. E já vai fazer 13, 14 anos que eu estou na educação. Sim. E na educação de jovens e adultos, como eu falei lá atrás, eu acredito mais por conta daqueles que não tiveram oportunidade.
Teve alguém da sua família que teve que optar pelo EJA para concluir os Teve. estudos? Teve uma pessoa, não é parente assim direto, mas teve. Eu acho e que mudou. todos nós conhecemos, né? Sim. Alguém que... E mudou. Sim, Hoje é empresário. sim. Bom, os meus Sabe, pais fez também. curso, foi atrás, foi se O profissionalizar. EJA foi uma fase na vida da pessoa, né? Que mudou a vida dessa pessoa. Exato. Por isso que eu acredito na educação de jovens e adultos. Porque, como a gente falou, quem está na idade certa tem que fazer um ensino regular. Sem dúvida. Ele não tem que pular etapas. Agora, o aluno de 35, de 40 anos, que às vezes está num emprego ruim, às vezes está sem emprego, a educação de jovens e adultos vai mudar ele. Sim. Ou para ele conseguir um emprego com o ensino médio, ou para ele seguir carreira na área técnica, na graduação e ir embora. Sim. Assim como o caso que o Casale acabou de falar da aluna que se formou em psicologia. A educação de jovens e adultos mudou a vida dela. Sim. Então é esse livro que eu trago como indicação. Muito obrigado. Quem quiser pesquisar aí também, ó, tá aqui. Ok? Beleza? Excelente livro. Leôncio Soares. Excelente. E você, mestre, grande professor Casale, mais conhecido da cidade de Votuporanga e todo o estado de São Paulo. Eu só queria complementar o que o Thiago disse com relação à educação de jovens e adultos. Tá? Parece que ficou uma coisa meio paradoxal. A gente defende os jovens, a educação de jovens e adultos, e depois discrimina a idade da pessoa. Sim. Não tem nada a ver. Tá? Eu, particularmente, sou contra um aluno de 18 anos, tá, que tem oportunidade de fazer um regular que é tão igual quanto, porém, ele está tirando uma vaga, talvez, de alguém que precisa desse curso. Exato. Tá? É essa vale salientar a minha, isso, né? Senão a gente tava, ele defende e depois ele critica, né? Não é nada disso, tá? Então, o aluno de 18, de 20 anos, ele ainda está dentro de um contexto, tá, para que ele possa frequentar, para ser tão igual quanto o EAD. Sim. Tá? Agora, essas pessoas, como eles dizem, de 30, 35 anos, essas pessoas jamais irão estudar numa sala de primeiro, segundo ou terceiro ano de ensino médio com alunos. Primeiro que não vai aguentar. Sim, Primeiro que não dá, primeiro que não vai aguentar, primeiro que não tem energia, tá? não tem tempo, trabalho. A vida já não permite mais. O marido não deixa a mulher ir, ou a mulher não deixa o marido ir. Tem uma série de situações. Sim. Situações e problemas que o aluno de 18 a 20 anos não tem. Sim. Só isso. Sim, tá? sem dúvida. Agora, o meu livro é Administração para Empreendedores. Eu acho que esse livro é interessante, porque ela diz de uma maneira geral a administração para empreendedores. E esses empreendedores, eu acho que dentro disso, tá, claro que entra a administração de empreendedorismo de escola também. Sim, tá? sem dúvida. Porque a escola, ela tem que ter, na minha opinião, o sustento, porque uma escola particular é um negócio, então tem que ser uma administração de empreendedorismo. Só que uma empresa, por exemplo, uma indústria que faz sofá, ou que faz cama, ou que faz qualquer outra coisa, se ela não tiver guardar as devidas proporções da comparação, se ela não tiver um produto bom, tá, ela quebra. Sem então, dúvida. se a educação, se o empreendedor não tiver uma escola que se mantém, porém, tá, dá uma educação de qualidade, tá, e dar uma educação de qualidade não é talvez ter salas de aula com 8 ar-condicionado, tá? É ter uma educação pedagógica que eu falo, tá? Então, acho que esse livro, acho que vem bem de encontro, é do Antônio César a Mauro Maximiano. Eu acho que vem bem a calhar nessa linha de vocês aí. Excelente, muito obrigado. O empreendedorismo é muito importante, né? Porque é através do empreendedorismo que a gente tem a possibilidade de levar a educação a mais pessoas, né? Principalmente através das escolas particulares. Como a gente já frisou muito aqui, o Estado nem sempre ele tem, muitas vezes até condição, né, de conseguir atender o público, né, a demanda existente hoje não só no Estado de São Paulo, mas também
em todo o Brasil. Então, muito obrigado pelas suas doações, suas indicações. Com certeza a gente vai levar pessoalmente na Biblioteca de São José do Rio Preto. Gostaria de agradecer mais uma vez a visita de vocês, né? Sei que vocês viajaram muito, demorou aí, né? Umas 18 horas de viagem, né? Votuporanga que não é tão longe, né? Quantos quilômetros aqui de Rio Preto? 80 quilômetros, tão próximo, né? Então, muito obrigado mais uma vez, professor Casale, Thiago, muito obrigado por terem vindo no nosso humilde podcast, né? Eu acho que o objetivo de tudo isso que a gente está fazendo é levar informação a essas pessoas, é educar as pessoas dentro do estado de São Paulo. Mudar vidas. Principalmente, né, dentro do estado de São Paulo, porque hoje em dia o que a gente vê, né, de golpe, realmente essa galera trabalhando de forma ilegal dentro do estado, isso é um crime e a gente tem assim, o nosso dever moral e ético de vir aqui e alertar para que essas pessoas entenda que a educação de jovens e adultos é algo sério e importante, são sonhos que vocês estão dando, né? E existem os caminhos certos para isso. Não existe nenhuma mágica, né? Não existe esquema. Nem milagre. Nem milagre. O negócio é estudar. O esquema, como o Alexandre sempre fala, né? Ah, tem esquema? Tem. É estudar, sentar e estudar, pegar no livro. É o melhor esquema que tem. É o melhor esquema que Exatamente, tem, né? Então não busque atalhos, tá? Para o que você quer no teu futuro. Se você quer um futuro brilhante, um futuro grande, não busque atalhos. Estude, leve a sério. Muitas vezes, né, a gente tem sempre alunos que querem fazer faculdade, uma graduação, uma pós-graduação futuramente. E essas pessoas falam assim, mas não tem um jeito de fazer mais fácil? Mas peraí, meu amigo, você não quer fazer a graduação? Se você não entender o mínimo que é o ensino médio, como que você vai chegar nessa etapa? Você não vai passar nem no vestibular, né? Então é muito importante todo esse papel que todos nós aqui desempenhamos. Sim. Então, mais uma vez, muito... Bruno, só para completar, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, tá? Obrigado. Para mim, eu creio que para o Thiago também foi uma honra ter participado disso, ter conhecido a escola de vocês, que até então eu não conhecia. Dizer mais uma vez o respeito que eu tenho por vocês dois. Tá? Muito obrigado. A qualidade de ensino que vocês integra lá em São Paulo, na cidade de São Paulo. Vocês são parceiros realmente. O Ensino Certo é o nosso parceiro lá na cidade de São Paulo, isso é fato. Tá? Nós temos polos em todo o estado de São Paulo e vocês são o polo de vocês dentro da cidade de São Paulo, e tenho certeza que após o credenciamento, o recredenciamento, nós vamos ainda fortalecer ainda mais sem sombra de dúvidas essa parceria. E nunca se esqueça, tá? Nós vendemos sonhos, nós não vendemos geladeira, nós vendemos sonhos. Sim. Então você que precisa ou que quer comprar um sonho, tá? Faça algo sério. Sim. Tá? Sonha, mas sonha um sonho que vai acabar um final feliz. E o que tem acontecido muito, né? Senão o teu sonho vai acabar num pesadelo. Sim. Tá? Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Obrigado, Thiago. Gente, parabéns pela ideia. Foi muito legal essa mesa redonda sobre educação. Sim. Quadrado. Mas de verdade, parabéns pela iniciativa e que vocês continuem. Sem né? sombra de dúvidas. Com a educação, parceiros nossos. Vamos ver se vamos ter convidados à altura, né? Desse primeiro episódio. Vai ter muita gente boa que vai passar aqui. Se Deus quiser, se Deus quiser. E parabéns de novo e muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se você quer concluir seus estudos aí da capital de São Paulo, você pode acessar agora ensinocerto.com.br, nosso WhatsApp 11 998 936570. Você vai concluir seus estudos com qualidade, como você já bem viu, né? Não tenha dúvidas disso. Então acesse agora para você saber um pouquinho mais, conhecer também a estrutura da Ensino Certo, conhecer também um colégio comercial de Votuporanga. As portas estão sempre abertas, sem compromisso nenhum. Faz sua visita, vem conhecer, vai ser um prazer te atender, te mostrar os caminhos, né? Uma das coisas que a gente talvez não chegou a comentar aqui, que é o EJA público, né? Que existe também, a gente passa todas as orientações. Se você não pode hoje estudar numa escola
particular por uma questão de custo, não tem problema nenhum. Você tem a possibilidade de estudar no público, não tem problema. Não existe desculpinha para você aí largar teus estudos para depois. Não espera a Terra concluir uma volta em torno do Sol pra você começar a realizar teus sonhos, beleza? Então, muito obrigado pela atenção. Espero que conseguimos mais alunos aí graças aos nossos parceiros. E qualquer novidade, a gente sempre vai estar à sua disposição. Então aproveita e segue lá no Instagram também, @ensinocerto. Curte, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para o nosso próximo episódio, que é sexta-feira, às 3 horas da tarde, pontualmente. Muito obrigado, forte abraço. you